Março se aproxima e com ele a campanha Março Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Essa é uma campanha nacional para conscientizar a população sobre fatores de risco, diagnóstico precoce e tratamentos desse que é o segundo tipo de câncer que mais mata no país. Para falar desse assunto tão importante, a gente recebe na nossa casa a coloproctologista, fala rápido, né? Doutora Aline Seleghini, seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. E olha que a gente tem falado tanto sobre, né, a nossa saúde do intestino, e acho que as pessoas, todas as vezes que a gente fala de algo no intestino, todo mundo já fala assim, mas isso aí pode ser um câncer? Isso pode virar um câncer? Né? Exatamente. Eu acho que é a pergunta que você deve ouvir e muito, não é? Com certeza. E muitas vezes as pessoas acham que tem hemorroida e pode ser um tumor ou vice-versa. Então é super importante nós termos essa consciência. E o que seria exatamente esse câncer, esse tipo de câncer? Como ele acontece? Então, na realidade, quando nós pensamos no câncer coloretal, nós pensamos principalmente nos tumores do intestino grosso. Então, essa é uma caracterização e é importante que nós pontuemos justamente a localização dele. Então, o câncer do intestino grosso. E, na maior parte das vezes, ele se forma em decorrência de um pólipo. Então, como se fosse uma verruguinha no intestino, que começou sendo benigna e foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou um câncer. E quando a gente faz, que tipo de exame que a gente consegue verificar se a gente já tem um pólipo, por exemplo? É o exame de colonoscopia. Então, assim, até temos alguns testes de exame de sangue nas fezes, mas o exame que diagnostica tanto o pólipo, com o objetivo da prevenção, quanto o diagnóstico do câncer, é a colonoscopia. Não teria outro exame. Então, por exemplo, quem vai num médico fala assim, eu fiz um check-up, só que eu fiz vários exames de sangue, por exemplo. Nos exames de sangue, já é possível a gente ver se tem uma predisposição ou não, Aline? Não. Para o câncer coloretal, nós não temos essa possibilidade. O diagnóstico é feito via colonoscopia. Quando há o diagnóstico, até temos alguns exames de sangue que auxiliam na condução do caso, mas para diagnóstico, não. É a colonoscopia, não tem exame de sangue. E o que acontece com o nosso corpo para gerar esse tipo de câncer? A gente pode, de repente, provocar isso de alguma forma? Na realidade, especificamente provocarmos, acredito que seja um pouco mais difícil, mas nós sabemos que temos fatores de risco para a formação do câncer de intestino, como, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, o consumo de alimentos ultraprocessados, então muito embutido, muito enlatado, consumo em grande quantidade de carne vermelha, aquela crostinha que a gente gosta no churrasco, bem passadinha, também é um fator de risco. E o baixo consumo de fibras, salada, legumes, verduras. Então, é extremamente importante nós termos atenção com os nossos hábitos de vida, pensando no desenvolvimento do câncer de intestino. E existem tipos? Nós temos, pensando na campanha e no principal grupo, que é o câncer coloretal, nós temos o adenocarcinoma. Então, esse que é o que nós comentamos dentro da campanha, esse é o principal tipo de câncer dentro das neoplasias. Inclusive, infelizmente, provavelmente foi o tipo de câncer que acometeu o Pelé e a Preta Gil. E a Preta Gil. Exato. Mas nós temos um outro subgrupo que algumas pessoas acabam confundindo, que é o carcinoma espinocelular. Esse, na realidade, é do finalzinho do ânus, do finalzinho do intestino. Ele tem uma formação diferente, normalmente não relacionada com os pólipos, mas muitas vezes relacionada com contaminação por alguns vírus. E aí nós pensamos mais nesse subgrupo que talvez se enquadre a Simoni. Então, são tipos diferentes de câncer de intestino. O primeiro, o adenocarcinoma, muito mais prevalente. Muito mais prevalente. Isso. E, por exemplo, as pessoas que já têm algum problema no intestino, que seja intestino preso, que já tem, sei lá, algumas coisas até mais, algumas doenças crônicas do intestino, por exemplo, elas são mais propensas a desenvolver um câncer ou não? Depende do tipo de doença. Nós sabemos que as doenças inflamatórias intestinais, principalmente a retocolite, que é uma inflamação crônica do intestino, sim, esta doença ela pode predispor à formação do câncer de intestino. Tanto que nós temos um intervalo menor
e um início mais precoce da realização de colonoscopia nesses pacientes. Agora, a constipação por si só, nem tanto, mas muitas vezes quem é constipado ingere pouca fibra, pouca água, muito alimento embutido, então essa é uma correlação que pode existir. Quem tem na família pessoas que já tiveram câncer de intestino deve ficar mais atento, doutora? Sim, com certeza. Sim. É muito importante. Embora a maior parte dos casos seja ao acaso, não tenha relação familiar, nós sabemos que 15% tem sim fator relacionado a histórico familiar. Então, a colonoscopia nesses pacientes, ela deve ser antecipada. Então, por exemplo, se alguém na nossa família teve um tumor com 50 anos, os familiares de primeiro grau têm que fazer a colonoscopia 10 anos antes, ou seja, com 40 anos. Esse é um ponto importante. Em algumas famílias com outros tipos de neoplasia, como de mama, de ovário, mama em homens, que é raro, mas 1% dos tumores de mama são em homens, também nós temos que ter atenção para a história familiar e realizar a colonoscopia também de forma antecipada. A gente já vai falar dos sintomas, mas já tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá. Temos uma perguntinha para a doutora, vamos ver aqui. Alexandre Bahia. Boa tarde. Quem tem histórico de disbiose pode desenvolver pólipos e é hereditário? Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Obrigada, Alexandre. E aí, doutora? A presença dos pólipos não se relaciona com a disbiose. Então, o que é a disbiose, para vocês entenderem, né? Nós temos bactérias no nosso intestino. Todo mundo nasce com essas bactérias, elas vão colonizando o nosso intestino. Quando há uma desregulação entre as bactérias boas e ruins, ou seja, as ruins ficam maiores, proliferam mais do que as boas, nós temos o quadro de disbiose. Então, a princípio, a disbiose não tem correlação com a formação dos pólipos. Mas os pólipos, sim, eles podem ter um fator hereditário. Então, é importante sempre nós sabermos se os nossos pais, nossos irmãos têm pólipos, quais foram esses tipos de pólipos, porque existem algumas diferenças, para definirmos se há necessidade também de antecipar o início da colonoscopia. Então, isso é importante. E, doutora, é possível a gente ter sintomas de que não está tudo bem? E quais seriam esses sintomas? Normalmente, o câncer de intestino, quando provoca sintomas, ele já está um pouco mais avançado. Porque nós temos que pensar no nosso intestino como encanamento. Então, esse tumor vai proliferando e esse encanamento entope. Então, normalmente, quando há sintomas como dor, como a barriga inchada, estufada, como náuseas, vômitos, já é um tumor que está um pouco mais avançado. Não significa que não há cura, mas nós sabemos que ele provavelmente está um pouquinho maior. Agora, alguns sintomas um pouco mais precoces, por exemplo, sangramento, pode acontecer. Alguns quadros de alteração do hábito intestinal. Então, uma pessoa que sempre evacuou de uma determinada forma, começa a evacuar de uma forma diferente, com um padrão diferente, uma regularidade diferente. Principalmente, então, pensando nos quadros precoces, o sangramento, um pouquinho de alteração do hábito intestinal, emagrecimento sem causa. Então, não estou fazendo uma dieta, não mudei minha alimentação, estou emagrecendo, também preciso investigar. E a colo tem idade para fazer, doutora? A princípio, hoje, pelas diretrizes, tanto da sociedade brasileira quanto da sociedade americana, 45 anos. Mesmo se não houver sintoma algum. Então, uma pessoa que não tem sintomas, que vai ao coloproctologista, se tiver 45 anos, vai realizar uma colonoscopia. Agora, pensando nas doenças inflamatórias intestinais, históricos familiares, aí a gente antecipa, ou se tiver algum sinal de alarme, que são esses que a gente comentou dos sintomas: anemia, emagrecimento, sangramento, perda de peso, alteração do hábito intestinal. E para fazer esse exame, doutora, tem que se preparar? Como é? É bom ter alguém junto? Sim, então, o exame de colonoscopia é um exame invasivo, tá? Então, necessita de um preparo. É importante que nós tenhamos uma avaliação antes da realização do exame. Então, temos que ver as medicações que o paciente usa, de uso contínuo, temos que avaliar as condições clínicas desse paciente. Por quê? Para realizarmos a colonoscopia, nós precisamos de um preparo. A colonoscopia nada mais é do que uma câmera, então, que entra pelo intestino.
Então, nós temos uma câmera, ela vem pelo intestino e ela percorre todos os locais do intestino. Então, eu preciso que o intestino esteja limpo para a realização do exame. Então, cerca de 3 a 4 dias antes, há um preparo, normalmente por via oral, com diversos laxantes que fazem com que o paciente evacue bastante para que o intestino esteja limpo. Durante a realização do exame, é realizada uma sedação. Então, o paciente dorme, não sente nada durante o exame e ao término dele, ele acorda, fica um tempinho em observação e vai para casa. Mas para a realização do exame, ele precisa de um acompanhante justamente por conta dos sedativos, né? E mesmo depois de 12 a 24 horas da realização do exame, é ideal não ir trabalhar, não resolver fazer comida, porque eu já tive pacientes que resolveram não seguir as orientações e cortaram o dedo, porque ainda fica com o efeito do sedativo. Ainda fica meio lerdo durante o dia. Exato, então tem que ter atenção e precisa do acompanhante para fazer o exame. Boa. Léo tem uma perguntinha, vamos lá, Léo. Tenho uma perguntinha. Eu perdi uma avó exatamente com esse tipo de câncer, né? Mas eu lembro que minha avó, ela se cuidava bastante, ela fazia vários exames de rotina, né? Só que foi entre o diagnóstico da minha avó e o falecimento dela, foi muito rápido um processo, se eu não me engano, no máximo 4, 5 meses. Nossa. Existe essa forma também bem bruta desse tipo de doença, assim, que às vezes não dá nem tempo de você, enfim, reagir ou algo nesse sentido? Sim. Eu sinto muito por tudo isso que vocês passaram, mas realmente, quando a gente pensa no tumor de intestino, como ele normalmente é assintomático, ou seja, as pessoas mesmo acompanhando, sem a realização da colonoscopia, muitas vezes o diagnóstico acaba sendo mais tardio mesmo. E aí, nesses casos muito avançados, muitas vezes nós não conseguimos um tratamento curativo. Aí nós acabamos entrando num tratamento paliativo, que não significa que o paciente não tenha um tratamento, mas é uma forma diferente de tratar. É uma forma em que nós aliviamos os sintomas, que nós pensamos na qualidade de vida e nem tanto na possibilidade de cura para esses pacientes. E é muito rápido, né, doutora? Isso que o Léo falou. Minha avó também faleceu de câncer também no intestino, com câncer no intestino. E quando eles começaram a olhar a vovó, falavam assim, ela sente uma dor aqui do lado. Sim. Será que é vesícula? E faziam vários exames, porque nunca ia imaginar que seria isso. Sim. Então, essa coisa de começar a fazer muitos exames de outras coisas, porque ela não falava exatamente o que estava sentindo. Sim. Isso acabou prejudicando. Ela chegou a fazer uma cirurgia, nossa, mas mesmo assim já tinha tomado todo o corpo e não conseguiu resistir. E aí eu pergunto dos exames porque todos os meus tios começaram a fazer também os exames para ver se alguém tinha alguma coisa e começaram a tratar. Sim. Porque acho que a família começa a ficar mais atenta em relação a isso, né? Não, e é extremamente importante essa atenção quando a gente tem a história familiar, né? É muito importante e é justamente isso. O câncer de intestino, a princípio, até por isso a gente não precisa repetir a colonoscopia anualmente, nós sabemos que os tipos mais comuns, eles demoram cerca de 10 anos entre pólipo e câncer. E aí essa progressão. Então, a princípio, 10 anos antes, o paciente já tinha um pólipo que não foi retirado e aí se tornou tumor e esse tumor avançou, né? Na maior parte das vezes, principalmente nos pacientes mais jovens, a gente acaba não tendo um diagnóstico tão tardio. E hoje, nós tivemos um avanço muito grande nos tratamentos. Então, mesmo um paciente que tem um diagnóstico de um câncer de intestino, mas que já apresenta uma metástase, né, uma célula que foi para outro lugar fora do intestino, então no fígado ou no pulmão, hoje nós temos tratamentos tanto curativos, às vezes com ressecção cirúrgica, quimioterapia, quanto tratamentos paliativos com outros tipos de medicações que conseguem controlar muito bem a doença. Então, os últimos 10 a 20 anos, pensando em câncer de intestino, foram essenciais para um avanço no tratamento desses pacientes. Então, se a gente identifica um pólipo, doutora, a melhor forma seria retirar? Exato. E normalmente essa retirada já é feita pela colonoscopia. Isso que é o mais interessante da colonoscopia. Ela é um exame de diagnóstico e ela é um exame de tratamento também. E, inclusive, o câncer de intestino, se ele for precoce, bem no comecinho,
Se você retirar pela colonoscopia e ele ainda estiver dentro do pólipo, às vezes nem precisa de cirurgia, quimioterapia, nada disso. Depois é só o acompanhamento. Nossa, que interessante. E aí, o acompanhamento seria todo ano, tá repetindo os exames, tá observando? Exato. E fazer um tratamento oral também, doutora, ou não? Nesses casos precoces, em que não há necessidade de cirurgia, nós realizamos um acompanhamento trimestral, semestral nos primeiros anos e depois isso é espaçado para anualmente. Mas podemos associar exames de sangue, então aí entram os exames de sangue e a tomografia ou PET scan, PET-CT, que são exames que avaliam o corpo inteiro. Então tudo vai depender do estadiamento. Então, quando nós temos o diagnóstico do câncer de intestino, nós temos que realizar a biópsia via colonoscopia, mas depois existem exames complementares para saber se esse tumor ele está localizadinho, quietinho no intestino ou se esse tumor ele já está em outras regiões, como fígado, pulmão, que são os locais mais frequentes. Então, após o diagnóstico com a biópsia, nós temos que realizar esse estadiamento para definir como está a doença e aí definir. É um procedimento cirúrgico? É um procedimento com quimioterapia e radioterapia? É um procedimento com cirurgia seguido de quimioterapia e radioterapia? Enfim, existem inúmeras gamas de protocolos para o tratamento do câncer de intestino. Mas que interessante isso, né? É bem o que a gente fala, se a gente conseguir nos observar, né? E a gente precaver, exatamente, você consegue até curar um câncer que está se iniciando num exame. Exatamente. E isso é muito interessante, doutora. Volte mais vezes, porque tem tanta coisa de intestino que a gente tem para te perguntar e eu acho que a gente tem que ficar bem atento nisso mesmo, viu? E muda a nossa vida. Em casa tem um paciente com diverticulite aguda e mudou a minha vida e a vida dele em casa. E a gente fica tenso todas as vezes que vai pensar em alguma coisa, porque você tem que tomar muito cuidado e a maioria tá aqui, tudo que a gente come, viu, minha gente? Exatamente. Né? Muito obrigada mais uma vez. Você de casa, aproveita para seguir a doutora na internet, @doutora, dra.aline Seleghini, tudo junto, e o contato é o 11 9565 35931. Beijos. Obrigada, Mamãe veio hoje? Hoje não, tava meio gripada, veio o maridão. Ah, é?